Imagine acordar em um dia comum. O despertador toca, a rotina se repete, e mesmo sem perceber, você já se sente cansado antes mesmo de começar. É como se houvesse um peso invisível sobre seus ombros, um barulho interno constante que não cessa. Esse barulho é a mente inquieta, sempre projetando preocupações, medos e lembranças dolorosas. Mas existe um caminho diferente. Um caminho que não leva para fora, mas para dentro. O caminho para a paz interior. A paz interior não é ausência de problemas. Não é viver em um mundo perfeito, sem conflitos ou dores. Ela nasce da capacidade de olhar para dentro de si, compreender o que acontece na própria mente e aprender a não ser escravizado pelas emoções passageiras. É um processo, uma jornada. E hoje você vai iniciar esse percurso comigo. Neste vídeo, vou te mostrar de forma prática e envolvente como trilhar esse caminho. Cada parte revelará lições, histórias e reflexões que vão tocar sua vida de maneira profunda. Antes de começarmos, quero te pedir algo importante. Se você se identifica com esse tema e deseja continuar recebendo conteúdos que inspiram e transformam, se inscreva no canal agora mesmo e já deixe o seu like neste vídeo. Isso não é apenas um gesto de apoio. É a forma de garantir que você não vai perder nenhuma das próximas reflexões que podem mudar sua forma de ver o mundo. O primeiro passo para a paz interior é simples, mas poderoso. Reconhecer que o mundo externo nunca será capaz de silenciar o que só pode ser resolvido dentro de você. Prossigamos. Todos nós, em maior ou menor grau, carregamos fardos invisíveis. São lembranças de erros passados, cobranças internas, comparações com os outros, medos do futuro. Às vezes, é como andar com uma mochila cheia de pedras que nós mesmos colocamos lá dentro. Essas pedras podem ter nomes: culpa, arrependimento, ansiedade, frustração. E o mais curioso é que muitas vezes nem percebemos que estamos carregando esse peso. Ele se torna tão familiar, tão parte da rotina, que já não conseguimos distinguir quem somos daquilo que carregamos. Mas a verdade é que essa bagagem emocional não define quem você é. Ela apenas ocupa espaço dentro de você. Espaço que poderia ser usado para algo muito mais valioso: serenidade. A paz interior começa quando você olha para essa mochila e decide abrir espaço. Não significa jogar tudo fora de uma vez, mas escolher, aos poucos, quais pedras você não precisa mais levar. Essa decisão não acontece em um dia, mas sim em uma prática constante. Imagine-se parado em frente a um rio. Em uma das mãos, você segura uma pedra pesada. Você pode continuar segurando-a, mas ela não vai mudar nada ao seu redor. Porém, se você soltar essa pedra e deixá-la afundar no rio, algo muda em você. Uma sensação de leveza, de liberdade. É isso que acontece quando você aprende a desapegar de certas dores. Na prática, esse processo exige coragem. É mais fácil se apegar àquilo que conhecemos, mesmo que nos machuque, do que soltar o que nos dá uma falsa sensação de controle. Mas cada vez que você abre mão de uma pedra desnecessária, dá um passo rumo à verdadeira paz interior. O peso não está no mundo. O peso está no que escolhemos carregar. E é exatamente por isso que a paz não depende das circunstâncias externas, mas da sua decisão de não viver aprisionado por elas. Vivemos em uma era em que o silêncio parece um inimigo. O barulho constante das notificações, das cobranças, das vozes externas e internas preenche cada espaço da nossa mente. Quando finalmente paramos, quando desligamos tudo, muitas vezes sentimos desconforto. O silêncio escancara o que tentamos evitar, nossos pensamentos mais profundos. Mas é justamente aí que se encontra a chave da paz interior. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas. É nele que percebemos o que realmente nos afeta, o que precisamos curar e o que está nos prendendo. Evitar o silêncio é como deixar de ouvir a própria alma pedindo ajuda. Pense por um instante.
Quando foi a última vez que você ficou realmente em silêncio, sem distrações, sem música, sem tela, sem ninguém ao redor? Se a resposta parece distante, talvez você esteja fugindo de si mesmo. Mas não se culpe. É um hábito comum na sociedade atual, onde o ruído virou anestesia. Ao abraçar o silêncio, você cria um espaço de reconexão. No começo, pode ser desconfortável. Os pensamentos virão em enxurrada, alguns dolorosos, outros confusos. Mas com o tempo, o silêncio se torna um aliado. Ele deixa de ser um lugar de fuga para se tornar um lugar de descanso. É nesse espaço que você começa a diferenciar o que é importante do que é ruído. Você percebe que muitas preocupações eram apenas ecos repetidos na sua mente, sem fundamento real. O silêncio filtra o essencial. Um coração em paz não teme o silêncio. Pelo contrário, o busca como quem encontra abrigo em meio à tempestade. Essa é uma das práticas mais poderosas do caminho. Aprender a se sentar consigo mesmo, ouvir a própria mente e, pouco a pouco, aquietá-la. A paz interior nasce quando você deixa de fugir do silêncio e aprende a habitá-lo. É nele que você descobre que a mente pode ser um inimigo, mas também pode se tornar sua maior aliada. Se você observar com atenção, perceberá que boa parte da sua ansiedade e inquietação nasce do hábito de viver em outro tempo que não o presente. A mente insiste em voltar ao passado, relembrando erros, mágoas e arrependimentos. Ou então, corre para o futuro, projetando medos, cenários incertos, preocupações que muitas vezes nunca vão se concretizar. Mas a vida só acontece no agora. O passado é memória, o futuro é imaginação. Só o presente é real. E é aqui que mora a paz interior. Na capacidade de ancorar-se no momento presente e vivê-lo com total atenção. Você já experimentou comer uma refeição sem distrações, apenas sentindo cada aroma, cada textura, cada sabor? Ou caminhar sem pressa, observando os detalhes ao redor, como se fosse a primeira vez que passasse por aquele lugar? Esses momentos simples revelam a força da presença. Estar presente não significa ignorar o passado ou o futuro. Significa não se perder neles. É permitir que sua mente e seu corpo estejam no mesmo lugar, sem fragmentações. Quando isso acontece, o peso dos pensamentos diminui e você se reconecta com a vida em sua forma mais pura. A presença é como uma âncora que segura o barco no meio de uma tempestade. O vento pode soprar forte, as ondas podem balançar, mas enquanto a âncora estiver firme, você não será arrastado. Da mesma forma, quando aprende a viver o agora, você encontra firmeza mesmo em meio às turbulências da vida. Praticar a presença é um exercício constante. No começo, sua mente vai escapar o tempo todo, tentando te arrastar para longe. Mas cada vez que você a traz de volta ao agora, é como se estivesse treinando um músculo invisível que com o tempo se fortalece. A paz interior não é uma meta distante, é um estado que pode ser acessado em qualquer instante. Basta parar, respirar fundo e lembrar-se. Só existe este momento. Grande parte do sofrimento humano nasce do apego. Apego a pessoas, a objetos, a ideias, a versões de nós mesmos que já não existem. É como segurar uma corda com força, mesmo quando ela já está machucando nossas mãos. O medo de soltar parece maior que a dor de segurar. E assim, permanecemos presos. O desapego não significa indiferença ou frieza. Não é deixar de amar, nem deixar de valorizar. É compreender que nada é totalmente nosso. Tudo na vida é transitório. Relações mudam, objetos se desgastam, fases se encerram, e até nós mesmos estamos em constante transformação. Resistir a isso é criar sofrimento desnecessário. Pense em alguém que carrega um balão cheio de ar. Enquanto a pessoa segura, sente um certo controle, mas também a tensão de não deixá-lo escapar. No momento em que solta, descobre uma liberdade inesperada.
Assim também acontece dentro de nós. Quando soltamos o que não está mais alinhado com a nossa vida, abrimos espaço para respirar mais leve. O desapego é muitas vezes confundido com perda, mas na verdade é um ganho. O ganho da liberdade, da leveza e da paz. Quando você aceita que não pode controlar tudo, descobre que o verdadeiro poder está em escolher como reagir. A cada desapego, você aprende a confiar mais na vida. Descobre que não precisa se agarrar com desespero a tudo e todos para ser inteiro. Ao contrário, a verdadeira inteireza nasce de dentro. A paz interior floresce quando você deixa de lutar contra a impermanência e aprende a fluir com ela. Desapegar não é perder, é permitir que a vida siga seu curso natural e, nesse fluxo, encontrar a serenidade que tanto buscamos. Na busca incessante por paz, muitas pessoas acreditam que precisam de mais. Mais conquistas, mais bens, mais reconhecimento, mais certezas. Mas a paz interior não está no acúmulo. Ela se revela quando aprendemos a valorizar o simples. Observe um momento comum. Uma xícara de café quente numa manhã calma, o som do vento entre as árvores, um sorriso inesperado de alguém próximo. São pequenas coisas que, quando percebidas, transformam o peso dos dias em algo mais leve. Mas para isso, é preciso aprender a enxergar. A simplicidade é uma escolha consciente. É parar de complicar o que já é claro. É não transformar cada pequeno obstáculo em um drama, cada detalhe em motivo de preocupação. É deixar que a vida seja vivida com naturalidade. Pense em um quarto abarrotado de objetos. Não há espaço para se mover, respirar ou descansar. Agora imagine esse mesmo quarto limpo, com poucos itens essenciais, organizado. O ambiente se transforma em um refúgio. Assim também é a mente. Quando se livra do excesso de pensamentos e preocupações desnecessárias, encontra um espaço de descanso. Buscar a simplicidade não significa negar a complexidade da vida, mas sim escolher o que merece atenção e o que pode ser deixado de lado. É reconhecer que muitas vezes já temos o suficiente, só precisamos aprender a valorizar. Quando você abraça a simplicidade, percebe que a paz não está em conquistar o extraordinário, mas em aprender a ver o extraordinário no ordinário. E é nesse olhar que a vida, antes pesada, passa a se tornar mais leve e significativa. A paz interior floresce quando você descobre que menos pode ser muito mais. As emoções são como ondas. Surgem de repente, crescem em intensidade e, se não soubermos lidar com elas, podem nos arrastar. Raiva, medo, tristeza, euforia, todas têm sua função, mas quando tomam o controle, nos afastam da paz interior. Dominar as emoções não significa reprimi-las. Pelo contrário, significa compreendê-las. Cada emoção é uma mensagem do corpo e da mente. A raiva pode indicar que um limite foi ultrapassado. O medo pode sinalizar que precisamos de cautela. A tristeza pode revelar algo que precisa ser curado. Mas, se não estivermos atentos, podemos transformar essas mensagens em prisões. Imagine estar em alto mar. Se você não souber nadar, cada onda será uma ameaça. Mas, quando aprende a nadar, o mar deixa de ser um inimigo e passa a ser um lugar de movimento e fluidez. Assim acontece com as emoções. Quando você aprende a reconhecê-las e administrá-las, elas deixam de ser uma força destrutiva e passam a ser parte natural da vida. O segredo está em não se identificar completamente com o que você sente. Você não é sua raiva, você não é sua tristeza. Você é o espaço onde essas emoções acontecem, mas não é definido por elas. Esse simples entendimento já traz alívio. A prática do autocontrole emocional transforma a forma como você vive os desafios. Ao invés de reagir impulsivamente, você responde com clareza. Ao invés de ser arrastado pelo turbilhão, você permanece firme, como uma rocha em meio às ondas.
A paz interior nasce quando você aprende a sentir sem ser escravizado pelo sentir. Quando suas emoções deixam de ser tiranas e passam a ser conselheiras, você conquista uma liberdade que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Em meio às preocupações diárias, é comum perder de vista aquilo que já temos. A mente, muitas vezes, está programada para focar no que falta, no que não deu certo, no que ainda não conquistamos. Essa busca infinita cria um vazio que nunca se preenche. É aí que a gratidão se torna um antídoto poderoso. A gratidão não é apenas dizer obrigado, mas aprender a enxergar com atenção o que já está presente. É perceber que, apesar das dificuldades, sempre há algo pelo qual ser grato. Um gesto de carinho, um aprendizado, uma oportunidade, ou até mesmo a simples possibilidade de recomeçar. Quando você cultiva a gratidão, muda a lente pela qual enxerga o mundo. O que antes parecia insuficiente passa a ser abundante. O que antes era motivo de reclamação se transforma em motivo de aprendizado. Essa mudança não acontece fora, mas dentro de você. E é nela que a paz interior ganha força. Imagine alguém que caminha todos os dias pelo mesmo trajeto, sem perceber as flores que crescem na beira da estrada. Um dia, decide olhar com atenção e descobre beleza onde antes só via rotina. Esse é o efeito da gratidão. Abrir os olhos para o que sempre esteve ali, mas não era notado. A prática é simples. Todos os dias, antes de dormir, lembre-se de pelo menos 3 coisas pelas quais você se sente grato. Não importa se são grandes ou pequenas. Com o tempo, você vai perceber que esse exercício muda não apenas seus pensamentos, mas também suas emoções. A gratidão não elimina os problemas, mas muda a forma como você se relaciona com eles. É como acender uma luz em um quarto escuro. Os móveis continuam lá, mas agora você consegue enxergar melhor o espaço. A paz interior floresce quando o coração deixa de reclamar pelo que falta e começa a agradecer pelo que já existe. A paz interior não se constrói apenas em pensamentos. Ela também depende de como você cuida do seu corpo e da sua mente. Muitas vezes, negligenciamos esse aspecto, acreditando que basta força de vontade para manter o equilíbrio. Mas somos seres integrais. Corpo, mente e espírito estão conectados. Quando o corpo está cansado, a mente se torna mais vulnerável. Quando a mente está sobrecarregada, o corpo sente o impacto em forma de tensões, dores e doenças silenciosas. Por isso, cuidar de si é um ato de sabedoria, não de egoísmo. Alimentar-se bem, dormir com qualidade, praticar exercícios, respirar conscientemente, esses hábitos simples constroem uma base sólida para a serenidade. O corpo é o espaço onde sua vida acontece. E tratá-lo com respeito é abrir caminho para que a mente também encontre equilíbrio. Do mesmo modo, cuidar da mente significa escolher com atenção o que você consome. Não apenas alimentos, mas também informações, conversas e ambientes. Se você se expõe diariamente a notícias negativas, pessoas tóxicas e comparações incessantes, sua mente se torna um terreno fértil para a ansiedade. Mas, ao nutrir-se de conhecimento edificante, silêncio restaurador e relações saudáveis, você fortalece seu interior. Pense em um jardim. Se você rega apenas as ervas daninhas, elas crescem e sufocam as flores. Mas se cuida do solo, planta sementes boas e protege o espaço, o jardim floresce. Assim também é sua vida. Aquilo que você cultiva se expande. O cuidado diário com corpo e mente é como construir uma fortaleza invisível. Não impede que tempestades cheguem, mas garante que você tenha abrigo quando elas aparecerem. A paz interior não surge de uma prática isolada, mas de um estilo de vida que respeita a si mesmo em todos os aspectos. Depois de percorrer essa jornada, você percebe que a paz interior não é um destino distante, mas um caminho contínuo. Não se trata de conquistar algo que está fora, mas de despertar aquilo que sempre esteve dentro de você. Ao longo deste vídeo,
Falamos sobre abrir mão dos pesos invisíveis, abraçar o silêncio, viver o presente, praticar o desapego, valorizar a simplicidade, dominar as emoções, cultivar a gratidão e cuidar de corpo e mente. Cada passo é uma peça desse quebra-cabeça que forma o retrato da serenidade. E, no final, tudo se resume a um retorno ao essencial. A paz interior nasce quando você deixa de se perder em excessos e se reconecta com o que é simples, verdadeiro e duradouro. Ela não depende de conquistas externas, mas da forma como você se relaciona com a própria vida. Pense na imagem de um lago calmo. Mesmo quando pedras são lançadas, a água, depois de alguns instantes, volta à sua superfície tranquila. Assim é a mente treinada na paz. Ela não se torna imune às perturbações, mas aprende a sempre retornar ao seu estado natural de serenidade. A grande verdade é que a paz interior não se conquista de uma vez por todas. Ela é cultivada diariamente, em cada escolha, em cada pensamento, em cada gesto. É uma prática, uma forma de viver. Se você chegou até aqui, é porque já deu passos importantes. Agora, o desafio é continuar colocando em prática. Lembre-se, cada pequeno ato de presença, cada momento de gratidão, cada desapego consciente é uma semente que você planta no jardim da sua alma. Antes de encerrarmos, quero te pedir mais uma vez. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também esteja em busca de paz interior. Juntos, podemos espalhar serenidade em um mundo tão barulhento. A paz que você procura já está dentro de você. Só é preciso aprender a ouvi-la, cultivá-la e permitir que floresça. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.